Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o programa X e hoje eu trouxe para vocês a doutora Maylin, que ela é clínica geral, que vai estar aqui falando um pouquinho sobre algumas doenças e sobre a profissão dela. Boa noite, Maylin, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, Stephanie. É um prazer estar aqui no estudo com vocês. Muito orgulhosa mesmo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Primeiramente, nós queremos agradecer a sua presença e já vamos lá para a primeira pergunta, né? Maylin, deixa eu te perguntar, você é cubana, né? Você teve muita dificuldade, assim, na hora de adaptar, na hora que você veio pra cá, né? Você veio atender o pessoal, sabe? Atende o pessoal lá, agora atendendo o pessoal de cá, é um pouco diferente, né? Você teve um pouco de dificuldade na hora de adaptar? Stephanie, na verdade, falando primeiramente entre as culturas de ambos países, a cultura cubana e a cultura brasileira é muito parecida. As origens dos países é muito parecido, então foi muito fácil para mim adaptar. O acolhimento na cidade daqui de Guaranésia foi ótimo, então me senti como na segunda casa. Ah, que bom, que bom. Já entrando na área de saúde, você poderia explicar qual que é a diferença entre o sistema de saúde cubano e brasileiro? Bom, enquanto o sistema de saúde, falando primeiramente em Cuba, que talvez muitos não conhecem, é primeiramente um país socialista, diferença do aqui que existe o sistema capitalista, então já por aí existe uma diferença. Mas além disso, o sistema cubano tem muitas coisas em comum com o sistema do Brasil, que é o sistema do SUS. Então, em Cuba existe o sistema do Ministério de Saúde Pública, que é uma rede de fácil acesso, é gratuita e é universal. Além disso, presta serviços internacionais, como foi o caso da minha prestação de serviço de vir aqui no país, aqui em Brasil. Então, é uma diferença com o sistema de saúde brasileiro, esse aspecto de oferecer saúde internacional, contar com uma escola internacional de medicina, lá em Cuba, existem muitos países onde os estudantes têm interesse e podem ir estudar lá. E, de forma geral, a acessibilidade na saúde lá é de graça. A diferença daqui que existe a parte de grátis e o sistema que as pessoas têm que acessar através de um plano, tá? Então, lá em Cuba é tudo igual, tudo de graça, tá? E com a acessibilidade plena do cidadão para assistir a um posto de saúde, não tem que aguardar uma fila, por exemplo. Existe aproximadamente um médico por cada 1.000 habitantes. E a base da saúde cubana é através da implementação da saúde familiar, através do médico e da enfermeira da família. Em si, a partir de 1980, em Cuba se implementou esse método, que está sendo exemplo para a parte do mundo. Então, com relação ao Brasil, dando em comparação, tem muito a ver porque o Brasil conta com o sistema do SUS, que foi criado pela Constituição aqui no 1988. Então, é um sistema que vocês têm uma grande vantagem, é um sistema muito grande, muito bom, que se contasse plenamente com toda a força, com toda a união do governo, da União, do Estado, eu acho que seria ótimo, tá? Então, é muito parecido o sistema do SUS e o sistema de Cuba por essa acessibilidade à população. Então, a única diferença mesmo seria na parte de, não sei se é socialismo, né? E capitalismo. E capitalismo. Isso. A parte privada aqui, como quem disse, do acesso que alguma população tem que pagar. Mas, podemos dar graça que pelo menos muitos brasileiros podem acessar a unidade de saúde, pelo menos aqui na cidade de Guaranésia, acho que está muito bom no momento. Isso é bom mesmo, né? E agora que vai entrar o inverno, você poderia dizer para o pessoal aí quais são as doenças mais comuns que pode dar agora no inverno? Bom, enquanto ao inverno, as doenças principais são as doenças respiratórias. É decir, no primeiro lugar encontraríamos o resfriado comum,
Depois seguiria a gripe, que já é um estado onde começa a febre, dura um pouquinho mais. Continuando a isso, seriam as pneumonias, as rinites, mas do tracto respiratório. Esse é um processo agora onde a demanda na unidade de pronto atendimento começa as infecções do tracto respiratório. Entendi. Ó, o pessoal que tá entrando agora, o pessoal que tá aparecendo aqui pra mim, né? Toninho Pretinho, o Adriano Fubá, a Dona Conceição. Vou deixar boa noite aqui pra vocês. O pessoal que estiver assistindo também, que não estiver aparecendo aqui, se quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, pra mim poder estar dando boa noite pra vocês também. Falando em gripe, em resfriado, vamos entrar um pouco no assunto da dengue, né? Mais ou menos parecido, né? Não tem muito a ver, não. Você poderia falar um pouquinho do caso da dengue que está acontecendo aqui em Guaranésia? Está afetando muita gente? Como é que está sendo? Bom, no momento, no município, estamos com uma situação, não poderíamos dizer totalmente complexa, mas sim uma situação para alertar a população a tomar consciência do que está acontecendo com a dengue, que eu acho que às vezes é um pouquinho da consciência de cada ser humano. Não depende da prefeitura, não depende do secretário da saúde e não depende, como que diz, do máximo diretivo, mas cada quem pode aportar para eliminar esse transmissor da dengue que é o Aedes aegypti. Se cada quem aportasse um pouco de si em sua casa, em seu ambiente, evitando água parada, o lixo, coletando o lixo adequadamente, eu acho que contribuiríamos muito à propagação do Aedes aegypti, porque uma casa que já apresenta uma pessoa com dengue já é um fator de risco para que todos na casa apresentem a sintomatologia do dengue, porque se já esse mosquito está contaminado, pode infectar o resto da família. Então, vai com da casa, vai com o vizinho, e quando vem a ver, temos uma epidemia na cidade. Então, ante qualquer sintoma, a pessoa, por favor, procurar a unidade médica, que tem muitas pessoas que pensam que não acontece nada quando vão a tomar conduta, tomar a posição já é tarde, então vai ter que ficar internado quando, talvez com um repouso adequado, com um tratamento no início do sintoma, você pode evitar uma complicação futura. Então, não apavorar, tá? O dengue, eu acho que até a solução está nas mãos de cada um de nós. É uma coisa que depende muito, como eu falei no começo, da consciência da população. E eu acho que todos os meios de comunicação devem unir-se e falar isso, porque falar e falar nunca, eu acho que vai estar demais. Porque muito que se fala, mas quando andamos na rua vemos lixo, vemos plástico, vemos garrafa, entendeu? Então, quando vamos nas casas, o quintal está muito sujo. Então, cada quem aportando, eu acho que a cidade agradeceria muito. Exatamente. E você poderia também estar falando para o pessoal os sintomas que seriam para o pessoal ficar atento? Quanto aos sintomas, ficar atentos, porque se confunde muito ao começo com um sintoma gripal. Estamos falando começa o inverno, então, aunque quando começa o frio, já o dengue começa a desaparecer, porque ele gosta muito do clima do calor. Então, o sintoma principal é febre, uma febre que geralmente não passa 38 graus, dor retroocular, é decir, aquele mal-estar na cabeça, dor de cabeça, geralmente de trás do olhos, a pessoa sente que a cabeça pesa. Já mais 2, 3 dias após, começa as lesões cutâneas, que são como uns vermelhos, uns pontos pequenos na pele, que isso pode dar muita coceira, dores articulares, musculares e decaimento em geral. A pessoa primeiro pensa, estou com dengue, vou tomar soro. O soro é já para quando o paciente, por exemplo, demorou muito em ser diagnosticado. Quero aclarar isso, porque como médica he enfrentado isso. Doutora, estou com dengue, vou tomar um soro. Então, aí, não, a conduta imediata não é o soro. A conduta imediata é você procurar a sua unidade, tomar um analgésico, fazer um repouso.
procurar saber se você está fazendo uso de alguma medicação, saber se essa medicação pode estar interferindo com o dengue, pode dar algum transtorno hemorrágico, tá? Então, nada que contenha esse pode ser tomado, tá? E depois disso, então, ir ao médico. O médico vai saber te orientar o que fazer. Então, pessoal, o importante também é que vocês não se automediquem em casa. Então, procura o posto, o hospital mais próximo, né? No caso, só não tem um hospital, mas não se automedique, tá? Bom, o programa X vai ficar aqui nesse primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente voltamos para estar dando continuidade na conversa com a doutora Mayelen. E um dos nossos patrocinadores é o JSAT Antenas. JSAT Antenas se encontra no novo endereço, Rua Francisco Monteiro Dias, 544. Telefone 3555-3509. 3555-3509. Ou você pode ligar também no 98837-9739. Estamos de volta aqui com o programa X. Lembrando que eu estou entrevistando aqui a doutora Mayelen, que ela é clínica geral. Doutora, fugindo agora um pouquinho do assunto da dengue, você poderia falar também o que seriam as doenças crônicas? A doença, geralmente, elas se dividem em duas partes, agudas e crônicas. Então, doenças crônicas são aquelas que geralmente sobrepassam os 14 dias, entrando já aos 3 meses, tá? Então, são doenças que não têm cura, geralmente. São catalogadas assim, doenças que são controladas, mas não têm cura. É decir, são irreversíveis, é a palavra. Então, no exemplo dessas doenças crônicas, temos a hipertensão, a diabetes, o asma também, lúpus eritematoso sistêmico e muitas outras, inumeráveis, mas que a população mais conhece e que vão muito no consultório. Às vezes as pessoas falam, eu tive diabetes, agora não tenho mais. Não, você teve e tem diabetes, só que você está controlado da diabetes, entendeu? A diabetes é uma doença crônica. Toda aquela doença que você foi diagnosticado e que não volta atrás, então é uma doença crônica. No caso também do hipotiroidismo, que na cidade tem muito, é uma doença crônica, com um controle metabólico, mas que não tem volta atrás. Então você tem que assistir a consulta periodicamente, você tem que fazer exames para saber se seu tratamento, a dosagem tem que ser aumentada, tem que ser diminuída, como é que você vai indo. Por isso a importância de fazer um acompanhamento e não assistir à unidade de saúde só quando você está descontrolado. Fazer um acompanhamento para evitar a complicação. Porque a melhor medicina não é a que cura, senão a que precave. E a doutora poderia falar um pouco dessas doenças, as que mais o pessoal tem mesmo aqui em Guaranésia? Bom, por exemplo, a diabetes, o que mais o pessoal tem, né? Eu fiz um estudo, recém-chegada aqui na cidade, de qual que era a doença que mais estava afetando a cidade. Em primeiro lugar, é a hipertensão arterial. É uma doença que sua origem propriamente ainda é uma doença que não está conhecida totalmente a causa dela, mas às vezes pode ser secundária por outros processos, por exemplo, crônico, de renal, cardiovascular. Então aí o paciente desenvolve uma hipertensão. Mas entre os poderíamos citar, mas como é que eu, que até ontem fui normal, hoje debutei com uma hipertensão? Existem muitos fatores de risco, entre eles fatores de risco modificáveis e não modificáveis, tá? Então, fatores de risco como qual? Obesidade, o sedentarismo, maus hábitos alimentares, que eu poderia citar ele no primeiro lugar. A população, eu acho que está um pouco falta disso. Nós estamos fazendo agora um trabalho na saúde para ajudar nos postos, levar uma nutricionista e dar algumas dicas de alimentação para contribuir ao aumento da hipertensão
e da diabetes, que seria em segundo lugar o que mais está afetando. Então, o principal é a fuma também, e outros fatores de risco, como a idade, mas já esses não são modificáveis, tá? Isso entraria a idade, a raça, é mais propenso em pacientes de raça mais escura, é mais propenso em pacientes acima de 50 anos, e o fator de herança também é muito importante. Todo aquele que na família tem um hipertenso, então é um paciente que tem que ter alerta, que ele tem que ter um hábito de vida saudável, ele tem que procurar um exercício físico, uma alimentação saudável, tá? Para no futuro não desenvolver hipertensão, porque geralmente acontece a doença porque a gente não cuidou antecipadamente. E como que identifica se a pessoa sofre de hipertensão? Muitos pacientes são pacientes assintomáticos. A pessoa nunca fez um tratamento, nunca ficou sabendo que tinha pressão alta, até que por acaso chegou um dia uma consulta por um motivo, ou de rotina mesmo, aí se constata que a pressão dele nesse momento está com a pressão alta. Às vezes se faz mutirão, passa nas casas, medindo pressão arterial, tá? Por isso é importante, aunque você seja um paciente sano, uma vez ao ano você passar em consulta, porque muitas vezes passa desapercebido. E são os casos que a pessoa fala, sofreu um infarto, sofreu um AVC, mas era um paciente sano porque ele nunca foi a fazer um acompanhamento, nunca assistiu uma consulta, então estava sofrendo uma hipertensão oculta. Por isso a importância, pessoal, de estar sempre regularmente procurando um médico, né, passando com frequência para você estar sabendo direitinho o que está acontecendo com vocês, né? A gente pode ter muitas doenças, nem sabe, né, na verdade. E quais são os cuidados que, por exemplo, pessoas com diabetes, com hipertensão, essas teriam que ter? Então, conhecendo os fatores de risco, aí você já vai saber como se proteger contra a doença, tá? Então, o primeiro é a prática, o hábito de exercício físico. Se você é um paciente que trabalha a maior parte do dia da semana sentado, você não caminha, então procurar um exercício físico pelo menos 3 vezes na semana, meia hora, caminhar, exercitar. Se a saúde dá para ir na academia, procurar na academia, tá? Se você não sabe o jeito direito de que eu devo comer, que eu não devo comer, porque tem agora um auge de que eu estou de dieta, eu estou gordo, eu quero emagrecer, mas aí começa a fazer aquelas dietas porque um falou, o outro falou, e quando vem a ver a pessoa está com anemia, a pessoa faz hipoglicemia porque passa várias horas de jejum e não é o certo. Então, procurar um nutricionista ante a dúvida, e aí você vai saber certinho o que comer, o que não comer. O que é o que mais afeta a hipertensão? O carboidrato, a açúcar, as gorduras saturadas, tá? Os alimentos fritos, e aqui, por exemplo, o salgado, o hambúrguer, tudo isso que tem muito químico, isso ao final sobe a pressão arterial. Os refrigerante é veneno para a saúde do organismo, dá cálculo no rim, por se você não sabe. Então, tudo o que é natural é bom para a saúde. Suco natural, procurar as frutas, as verduras, fazer hábito de acompanhar os almoços, tá? A janta, com verduras, com legumes, tá? Evitando comer uma macarronada intensa todos os dias. Então, ir fazendo uma alimentação balanceada e saudável. Principalmente isso. O hábito de fumar, a nicotina, além de ser daninha, sendo a primeira causa de câncer no pulmão, a primeira causa de câncer nas mamas na mulher, primeira causa de câncer na próstata nos homens. O hábito de fumar também complica a pressão, tá? Então, todos aqueles fumadores ficaram de olho. E isso, fazer um controle, porque talvez você está assistindo hoje o programa e amanhã já saiba que você diz, vou passar no médico a ver o que está acontecendo, porque faz 2, 3 anos que nunca passei em uma consulta. Exatamente, eu fico alerta, né? Já não passam, já não querendo assustar não, pessoal, mas já vamos ficar esperto com a nossa saúde, né? A doutora falou um pouco de anemia. Qual que é a diferença, assim, da anemia para a leucemia? A
a anemia é um estado agudo. Estamos falando do agudo e do crônico. A anemia tem várias causas e tem vários tipos de anemia. Mas, geralmente, a anemia, por exemplo, pode estar presente nas crianças, porque estão em etapa de um crescimento. Então, precisa uma maior carga de nutrientes. Então, por esse crescimento, aí acontece a anemia. Nas mulheres grávidas, porque incrementa o gasto, aí acontece a anemia. Maus hábitos alimentares. O corpo é um tudo, funciona como um tudo. Então, você precisa de tudo, de fósforo, de ferro, do cálcio. E a melhor fonte é a fonte natural. É a que vai aportar maiores quantidades de vitamina. Então, a anemia, ela é aguda, que se pode desenvolver por qualquer estado, é decir, nutricional, esse é o caso, como eu te falei, da infância, gravidez, mas ela com tratamento e boa alimentação, ela pode ser resolvida, tá? Existem outros casos de anemia, como a anemia megaloblástica, que é deficiência da vitamina B12. Às vezes, já o indivíduo geneticamente, já ele vem com esse transtorno, aí essa anemia é mais difícil de curar. Mas, às vezes, com um bom tratamento vitamínico, de suplemento, independência de qual seja a causa, porque pode ser por falta de ferro, do ácido fólico, da vitamina B12. Então, são várias causas que proporcionam uma anemia, ou por uma perda do sangue. Também, após de um traumatismo, de um ferimento, você perdeu sangue, aí você tem anemia. Mas essa anemia pode melhorar, ela é reversível. A diferença da leucemia. Leucemia, ela ataca o que é os glóbulos brancos. O glóbulo branco, para vocês saberem, é o que faz parte do sistema de defesa do corpo. Então, os glóbulos brancos que circulam em sangue são atacados e eles começam a destruir-se. Tá? Então, isso vai disseminando-se em todo o torrente sanguíneo e é onde a leucemia é uma forma de câncer também, que não tem volta atrás, porque uma vez que começa essa destruição, afeta a medula óssea também, então isso vai só progredindo e não tem volta atrás a diferença da anemia, que tem cura. Então, o pessoal também que tem anemia, é bom também se cuidar para não deixar virar uma leucemia, né? Porque uma leucemia já vira praticamente um câncer, né? Como a doutora mesmo disse aqui. Tá. Mas ressaltar que não tudo que tem anemia vai desenvolver uma leucemia, nada a ver, tá? Vamos deixar isso claro. Leucemia tem outras causas. Ah, tá. Tá? A leucemia pode ser também, às vezes, hereditárias, pode ser, às vezes, outros fatores, como, por exemplo, estávamos citando o hábito de fumar, tá? Mas problema interno do organismo, na medula óssea, no baço, algum processo infeccioso. Então, não também ficaram, não quem tem anemia é que tem leucemia, nada a ver, tá? Tá, entendi. Bom, então corrigindo o que eu tô falando, tá, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, eu vou dar um espaço aqui pra doutora passar o número de contato. Se a doutora quiser deixar um recado pra alguém, pode ficar à vontade. Então, muito obrigada a todos que estão assistindo o programa. Aguardo que esteja sendo muito útil. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um orgulho mais ficar aqui na cidade. Com quem eles virem, cheguei e fiquei. Então, estou à disposição, igual a vocês. Qualquer dúvida, pode contar com a gente. Eu acho que é uma cidade onde tenha promoção da saúde, é uma cidade que vai estar muito fortalecida e evitaríamos muita complicação. Então, eu acho que seria muito bom a parceria. Com certeza. E a gente também, vocês, eu fico lá agora na secretaria, fazendo um trabalho lá, apoiando, poder clinicar novamente, se Deus quiser. Então, é isso, estamos à disposição, tá? Isso mesmo. Certinho. Então, muito obrigada por ter aceito o convite do Guaranésia TV. Que é isso. E é isso, gente. Então, não se esqueçam de estar acessando o canal no YouTube, no Facebook, Guaranésia TV. E tá compartilhando lá tá assistindo e compartilhando nossos vídeos, né? Aqui a gente tá o programa, além do programa X, tem o programa Em Cena e o Papo Cultural com o Lucas Cristiano, né? E o programa Em Cena com a Armanda Guiar. Então é isso, o programa X fica por aqui e
É isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.